O lugar mais baixo da terra é também o mais silencioso. A 430 metros abaixo do nível do mar, o ar é denso, a água é oleosa. E a vida é impossível. Ao caminhar por estas margens hoje, tudo que vemos é desolação, uma cicatriz geológica que atravessa o Oriente Médio. Mas a Bíblia diz que nem sempre foi assim. Houve um tempo em que este deserto era o jardim de Deus, uma terra de reis, comércio e uma riqueza tão vasta que atraiu a inveja dos maiores impérios do mundo antigo. Aqui ficava a Pentápole, uma aliança de 5 cidades-estado: Admá, Zeboim, Zoar, Gomorra e, à frente de todas, a inquestionável superpotência da região, Sodoma. Eu sou Wilson Moraes e este é o Atlas da Bíblia. E hoje, para entender a morte destas cidades, vamos precisar primeiro entender a sua vida. Gênesis 13 nos dá uma coordenada geográfica precisa. Quando Ló se separa de Abraão, o texto diz que ele levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão. No hebraico original, a palavra usada aqui é kikar. Kikar significa um disco, um círculo. A Bíblia descreve um disco verdejante, irrigado não apenas pelo Jordão, mas por fontes subterrâneas abundantes. Era um ecossistema tão perfeito que o texto sagrado compara ao próprio Jardim do Éden. Enquanto as montanhas ao redor eram áridas, Sodoma e Gomorra controlavam a água. E no mundo antigo, quem controlava a água controlava o poder. Sodoma não era uma vila de tendas. Era uma cidade-estado fortificada. Muralhas espessas, torres de vigia e mercados lotados. Era o centro da rota comercial que ligava o Egito à Mesopotâmia. O mundo passava por ali. E onde há riqueza, há guerras. Gênesis 14 relata o que podemos chamar de a Primeira Guerra Mundial da Antiguidade. Uma coalizão de 4 reis do Oriente, lideradas pelo poderoso Kedorlaomer, marchou milhares de quilômetros para esmagar uma rebelião nestas cidades. Eles não vieram apenas para saquear. Eles vieram reconquistar o controle da rota do betume e do sal. A batalha final aconteceu no Vale de Sidim, e aqui a geologia nos dá o primeiro aviso do desastre que viria. A Bíblia diz que o vale estava cheio de poços de betume, asfalto natural. A região era literalmente um campo minado de hidrocarbonetos. Os reis de Sodoma e Gomorra, em fuga, foram engolidos por esses poços. A terra que lhes dava riqueza, agora começava a se tornar sua armadilha. Mas a guerra humana seria apenas um prelúdio. O verdadeiro juízo não viria dos exércitos do leste, viria do alto. Hoje, ao olharmos para o mapa da região, temos um dilema. A geografia visual aponta para o norte, onde o vale se abre num grande disco plano.
Mas a tradição histórica, por mais de 1000 anos, sempre apontou para o sul. Isso dividiu os arqueólogos em dois campos rivais. O time do norte, apoiado no tamanho das ruínas e teorias de impacto cósmico, e o time do sul, apoiado nas evidências físicas de enxofre. Vamos começar analisando a tese mais recente, a que tem ganhado a atenção dos estudiosos. Insatisfeito com as localizações tradicionais, o Dr. Stephen Collins começou a escavar no norte e encontrou uma metrópole, Tal el-Hammam, uma cidade 10 vezes maior que a Jerusalém da época, protegida por muros de 4 metros de espessura. O que ele encontrou lá a partir de 2005 abalou o mundo da arqueologia. Mas o que mais chocou a comunidade científica não foi o tamanho da cidade, foi a camada de destruição. Em 2021, um estudo publicado na Nature Scientific Reports analisou amostras desse sítio, e o veredito foi aterrorizante. Eles encontraram tijolos de barro derretidos, cerâmica transformada em vidro verde e metais vaporizados. Para fazer isso, você precisa de temperaturas acima de 4.000 graus Celsius, mais quente que a superfície do Sol. Nenhum incêndio comum, nem mesmo um vulcão, produz esse calor. A explosão teria vaporizado a água do Mar Morto, lançando toneladas de sal sobre o solo fértil, condenando a região à esterilidade por séculos. A teoria? Uma explosão atmosférica. Um meteoro que não tocou o chão, mas detonou no ar com a potência de 1000 bombas de Hiroshima. A onda de choque teria arrancado os prédios até as fundações e pulverizado os habitantes em milésimos de segundo. Cientificamente, os dados batem com a descrição bíblica de fogo descendo do céu. Mas há um problema. A localização geográfica pode não se alinhar perfeitamente com a rota de fuga de Ló para o sul. Isso nos leva à segunda possibilidade, a favorita da tradição histórica, Bab Edra e Numeira. Se o norte nos mostra a física de um impacto, o sul nos mostra a química do inferno. Durante a década de 1970, os arqueólogos Walter Rest e Thomas Schaub descobriram sítios impressionantes na margem sudeste do Mar Morto. Bab Edra é a maior cidade da Idade do Bronze Antigo na região, candidata a ser Sodoma. Já Numeira, menor e próximo, seria Gomorra. Ambas as cidades mostram sinais de destruição violenta por fogo. Em Numeira, a camada de cinzas tem metros de espessura. E nestas ruínas, os arqueólogos encontraram algo único no planeta Terra: bolas de enxofre puro. Não é o enxofre vulcânico amarelado que vemos em crateras. É pó branco, compacto, encapsulado numa casca de combustão. Testes mostram que esse enxofre tem até 98% de pureza. Não existe processo geológico natural conhecido que crie bolas de enxofre puro e as espalhe como granizo sobre uma cidade. A hipótese aqui é geológica e catastrófica. Um terremoto maciço no Vale do Jordão teria fraturado os bolsões de gás subterrâneo e betume.
O gás, sob alta pressão, explodiu para a atmosfera, incendiou-se e caiu sobre a cidade com uma chuva de betume em chamas e enxofre. Em Numeira, a camada de cinzas ainda cobre os esqueletos de pessoas que morreram soterradas pelo colapso de seus telhados. E, reforçando a tese do Sul, temos a própria geografia local. Toda essa região é dominada pelo Monte Sodoma, uma montanha composta de 80% de sal gema. A Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal. Mas a história de Sodoma não termina no fogo. Ela termina numa caverna. Pouco antes da destruição, Ló suplicou a Deus por um refúgio mais próximo, uma pequena cidade vizinha chamada Zoar. E o detalhe fascinante é que o próprio nome Zoar significa literalmente pequeno. Ali perto, nas montanhas acima de Zoar, arqueólogos encontraram a Caverna de Ló, local onde os cristãos antigos acreditavam ter sido o refúgio do patriarca mencionado na Bíblia. A memória do local foi preservada por gerações, apontando insistentemente para este cenário no sul como palco do juízo. Seja pelo impacto de um asteroide no norte ou pela erupção de gás e enxofre no sul, as descobertas científicas convergem com o relato bíblico. A Campina do Jordão carrega até hoje as cicatrizes físicas de um julgamento divino. Sodoma nos lembra que civilizações inteiras podem desaparecer num piscar de olhos. Mas também nos lembra que, mesmo no meio da destruição, houve livramento para quem ouviu a voz de Deus. Se você assistiu até aqui e se o que viu te interessou, por favor, clique no botão do like. É sinal que se interessa por Bíblia, mapas e geografia. Considere, portanto, também se inscrever no canal, ativando o sininho das notificações para não perder nenhum outro vídeo. E se tiver qualquer sugestão de tema para ser abordado aqui no futuro, é só deixar nos comentários. Será um prazer receber sua contribuição. Vamos continuar mapeando a Bíblia juntos. Cada versículo esconde uma coordenada. Nos vemos no próximo mapa.